sobre o que vale debater de verdade. Sobretudo numa época em que a gente não quer mais se ouvir, a gente só quer provar pontos. Por que a gente debate e onde é que a gente quer chegar com as nossas tão brilhantes, tão inteligentinhas, tão lustrosas, tão sofisticadas ideias e cadências de pensamentos? Veja bem, enquanto filósofo, eu enxergo um valor inestimável no exercício da dialética, no trabalho com a retórica, com o debate. É importante, ele tem seu lugar de ser no campo da polis, no campo da política, no campo das relações externas. Mas quando a gente está falando de busca interna, de autoconhecimento real, será que debater funciona para alguma coisa? Será que tentar provar seu ponto sobre a espiritualidade para uma outra pessoa, será que tentar destituir a fé de alguém funciona para alguma coisa? É claro, você vai dizer: ah, olha aí quem tá falando, o cara que vive cagando regra pra Deus e o mundo e falando das coisas que ele acredita e das coisas que ele não acredita. E é o cara que fica criticando, né? Ah, o cara que é o anti-espírita. Vocês que estão pensando nisso, inclusive, alguns. Não sou anti nada. Mas vocês vão dizer: ah, esse canal que vive criticando outras formas de fé e julgando outras coisas como esquizotéricas. E aí vem a galera gratiluz que acha que o que eu tô querendo dizer com para de debater sobre bobagem é para de pensar, né? O rolê do vídeo de hoje é esse, gente. Descobrir onde é que a gente deposita a nossa energia. Ou que batalhas valem a pena a gente escolher para lutar. Porque você já parou para pensar o quanto de tempo, de energia, de bom humor, de vitalidade você gasta tentando provar seus pontos para pessoas que jamais vão concordar com você e também nem deveriam? Já parou para pensar como daria para usar esse tempo de uma outra forma, muito mais construtiva, muito mais nutritiva, do que simplesmente tentando, igual um bando de alces em guerra, ou aqueles bode que dão cabeçada, provar quem é o alfa da savana? Acho que é isso que a gente vai tentar pensar juntos hoje. O lugar do pensamento dinâmico, do pensamento crítico, e o jeito de posicionar esse pensamento para que você também não se torne um alienado gratiloser, por um lado, mas também não vire um caga-regra. Então, assim, entre o gratiloser e o caga-regra, existe um universo de possibilidades, e a gente quer achar madhyamika, o justo meio, o caminho do meio, no meio desses dois extremos, né? O cara que é o dono da verdade, que precisa admoestá-la para todo mundo, o cara que precisa jesuiticamente ali sair, né, de forma missionária, arrotando suas certezas sobre qualquer coisa, versus o cara que, nada precisa ser debatido, tudo está maravilhoso. Qual é o lugar do debate no meio disso tudo e como é que você debate com você? Seja bem-vindo, bem-vinda. Aqui a gente fala de revolução de si. Pois é, eu sei, o tema hoje é mais filosófico, mais denso. Um monte de gente me cobra mais filosofia, aí eu faço aí quase não dá view, né? Ai, Deus, mas é um tema denso, eu preciso de mais tempo. Então tá, assiste aí lavando louça, indo pro trabalho, na academia e tal, mas faz um favor, você que acompanha o canal, manda pra pelo menos 10 amigos esse vídeo. 10 amigos. Ai, não, mas eu não sei se meus amigos... Não interessa que eles não vão assistir. Manda pra eles falar, assiste aí, mano. Ah, mas por quê? Tá querendo me dizer alguma coisa com isso? Se o seu amigo é um caga-regra, ele vai ficar meio dodói. Se o seu amigo é um gratiloser também, mas você vai dizer, não, só achei legal. Ótimo. Manda pra 10 pessoas. Vamos fazer a gente voltar a ter vontade de discutir coisas importantes, de discutir coisas não tão polarizadas, não tão polemizadas, de forma não idiótica. Porque, de novo, eu não tô acima do bem e do mal, tá? Eu me envolvo na loucura também. Eu já me pego, hoje muito menos, mas eu já me peguei gastando muita energia em debates, eu já me peguei me importando com coisas absurdamente idiotas que a internet taca na nossa cara o tempo inteiro. E eu acho que tem que ter um lugar pra gente... Como diria o Gandalf, breathe the free air again, my friend. Vamos pensar primeiro no seguinte: todo grande pensador, dos místicos aos materialistas, circunscreveu as esferas de conhecimento. Como assim? No caso do sufismo, em que você tem Sharia, Tarika e Hakika. Claro que não é Tarika, é Hakika, não sei falar, mas basicamente, no caso do sufismo é Sharia,
é a lei geral, a lei que o profeta emanou, que as autoridades religiosas distribuíram para o povo para que ele se organizasse de forma coesa em torno dos costumes e de uma moral. Tariqa é a comunidade de praticantes aguerridos e sérios que estão ali tentando fazer esse esforço para se trabalhar, e Hakika, Hak é de real, então é o espaço mais nuclear para a metafísica mais profunda, para o autoconhecimento verdadeiro. Ou, por exemplo, no caso daquele antigo dito entre os tântricos, que é: para a população geral, seja um Vaishnava, um seguidor de Vishnu, bonitinho, limpinho, como um Hare Krishna, todo lindinho, todo asseado, todo cheio de talquinho. Para os seus amigos e pessoas íntimas, seja um Shaiva, um feroz devoto do Senhor Shiva, e secretamente seja um Shakta, um adorador da Mãe Divina. Quer dizer, secretamente guarde os segredos mais secretos do universo, ali naquela câmara escondida no coração, para ter sua relação com Deus como mãe absoluta de toda a realidade. E, Gui, o que isso tem a ver com debate? O que isso tem a ver com troca de ideias? Tudo. Esses mestres estão dizendo para nós que no campo da polis, como eu falei para vocês lá no começo do vídeo, é lícito que a gente exercite as nossas ideias e debata e discorde. Não desse jeito. Você não é homem? Não, Datena. Vai. Não! Nossos comerciais, por favor. Eu não tô fazendo juízo de valor desse ou daquele político. Eu não tô também dizendo assim, não, nem direita, nem esquerda. Eu tô dizendo que debater ideias não é isso que a gente faz hoje em dia. Eu dei o exemplo da política porque nos pega mais, mas assim, veja como a gente discute na internet, cara. É patético. Nós todos, enquanto espécie, estamos nos comportando como criancinhas mimadas, birrentas. A gente não sabe argumentar, a gente ataca o outro, não as ideias do outro. A gente tem problema com as pessoas e não problema com os problemas. Então, existe um campo de trabalho da polis em que a dialética é fundamental, em que a gente vai apresentar argumentos e de forma lógica se permitir ser desconstruído também. O campo de aprendizagem e de aprimoramento, se você quer realmente ter autoconhecimento, passa pelo desagradabilíssimo momento de você ver as suas crenças todas sendo rechaçadas diante da sua fuça. Várias vezes isso vai acontecer. Se você for uma pessoa flexível, for uma pessoa preocupada em se tornar inteiro, for uma pessoa preocupada em de fato se conhecer e não criar bolsões de segurança falsa nos quais você consiga se agarrar para dizer: esse aqui é meu mundinho seguro e aqui eu estou protegido de tudo e de todos. Então, no campo da polis existe um lugar para debater. Agora, no campo da prática espiritual, cara, aqui entre nós, quanto mais eu vivo as minhas experiências com os mestres, minhas experiências no meu próprio caminho em busca, mais eu acho que é de uma idiotice. Primeiro, tentar circunscrever a realidade espiritual, seja ela qual for, segundo os dogmas e ditames da cultura que a gente prefere. Porque, assim, hoje em dia não é mais sobre a cultura na qual você nasceu. É, para a maior parte das pessoas, pelo menos no Ocidente, uma questão de escolher a cultura ou religião que esse buffet de opções melhor lhe aprouver. Inclusive no caso do ateísmo. Eu fico pensando, não tem muito sentido quando você está afirmando querer se engajar verdadeiramente na busca espiritual, você ficar tentando desmontar a crença do outro. Eu aprendi isso com meu mestre anos atrás, sabe? Que, em primeiro lugar, você não retira nada de ninguém se não tiver algo muito melhor para pôr no seu lugar. Aqui entre nós, toda vez que eu estou criticando um caminho, uma ideia, eu estou propondo, eu estou fazendo críticas propositivas, dizendo: olha, eu penso, e você pode discordar completamente, que uma outra alternativa melhor seria essa. Por exemplo, terapia de vidas passadas e toda essa especulação louquíssima sobre quem eu fui, o que aconteceu na minha vida, se é que existiram vidas passadas, aqui entre nós, não é mais razoável nós pensarmos como o Buda pensava, que se alguém te atirar uma flecha envenenada no meio da floresta, não tem nenhum sentido você perguntar de onde veio a flecha, por que te atiraram a flecha, do que a flecha é feita, que veneno tem na flecha, ou se é que ela está envenenada. Tira o raio da flecha. Então resolve o problema do sofrimento. E depois você especula sobre de onde ele veio. A gente não sabe lidar com as nossas tristezas, as nossas raivas. A gente nem sequer admite as nossas emoções e não tem controle nenhum sobre elas. A gente não tem manejo das nossas emoções.
A gente é escravizado por elas e prefere mascarar essa escravidão, mascarar essa ignorância patente que a gente tem sobre nós mesmos, nos distraindo com entretenimento espiritual. Essa é uma das razões pelas quais eu não fico falando de fenômeno, porque, honestamente, as minhas experiências espirituais mais íntimas não deveriam ser pauta de convencimento ou de desconfiança de ninguém. Porque não tem como alguém verificar o que eu estou sentindo. Aliás, essa é a argumentação brilhante que o Hermann Hesse faz no Siddhartha, livro dele, para o Tathagata. Então, o personagem dele, Siddhartha, que não é o Buda, encontra o Buda e fala assim, olha só, sua doutrina é perfeita, é tudo maravilhoso, mas tem um problema. Tudo aquilo que você viveu no momento da sua iluminação é muito lindo, o jeito que você descreve, mas é impossível de você demonstrar para alguém. Então, assim, tá bom, toda a doutrina se fecha com uma lógica impecável, tudo é muito legal, mas ninguém nunca vai sentir o nirvana que o Senhor sentiu. Então, assim, é o quê? A gente tem que ter fé no que você transmitiu? É isso? O Krishnamurti vai, inclusive, radicalizar esse argumento ao limite do impossível e dizer, não siga ninguém, descubra a verdade que essa terra sem caminhos aí é em você. Guilherme, você está toda hora elogiando os mestres e dizendo para segui-los. Sim, e todos os mestres verdadeiros vão dizer que há um só guru real e que eles não se colocam no caminho entre você e esse mestre interno, e que o trabalho deles é indicar formas de desarmar essa bomba relógio de contradições, argumentos e ladainha que é o ego e te levar a essa verdade inexcedível. Tudo o resto é conversa. Lahiri Baba dizia, né? Não percam tempo com metafísica, gastem esse tempo investindo na prática, e todas as respostas para todas as suas perguntas serão dadas direto pela fonte. Até aqui, é bem o que a gente tem sentido, mas o que as pessoas que querem aplaudir mestres como Ramana Maharshi e os seus seguidores, mas especialmente o Bhagavan, e a linhagem da Kriya, o que essa galera New Age não saca, a galera Gratiloser não saca eles não estão abominando o pensamento crítico, de jeito nenhum. Prova disso é a atitude deles. Se o Ramana Maharshi achasse que não tinha validade nenhum, conhecimento algum, ele não teria recomendado os livros que ele recomendava, e ele recomendava efusivamente que as pessoas lessem o Periya Puranam, o Tripura Rahasya, e mais uns 4 ou 5 livros, que para ele foram fundamentais para o despertar. Então, assim, se em algum grau essa exposição a algo de conhecimento sagrado não fosse útil, ele não faria isso. Mesma coisa Lahiri Baba, que comentou um monte de escrituras. Ele não escreveu nada propriamente dito, mas os discípulos anotaram comentário dele acho que para 12, né? Não, é mais. Sei lá, cara, dá quase 20 escrituras que ele comentou. É coisa pra caramba, assim, é uma obra prolífica para um cara que não queria deixar conhecimento textual. Ao contrário, ele inclusive recomendou ao principal discípulo dele, Panchanan Bhattacharya, que fizesse uma editora para publicar os ensinamentos sobre a Kriya. Beleza? Então, assim, existe lugar para o conhecimento, mas em algum ponto você tem que soltar da sua aderência e da sua necessidade de estar certo. Se você está afim realmente de se livrar das cracas gosmentas do seu sofrimento, em algum ponto você vai ter que olhar para todos esses construtos mentais e ou eles servem de algum apoio num momento muito breve e você usa o apoio e depois solta, como um bastão que você encontrou na estrada, ou você vai ficar segurando esse negócio grudado em você. E aí é a mesma coisa de, por exemplo, pensar que o conhecimento é uma ferramenta. Sei lá, o próprio bastão na estrada ou uma faca para você cortar legumes. Ah, nossa, isso aqui é tão útil pra mim, eu uso pra caminhar, eu uso isso aqui pra cortar comida. E é porque é tão útil pra mim que eu vou colar com o Super Bonder na minha mão pra eu nunca mais soltar, porque isso aqui é maravilhoso e me faz tão bem. Pois é, vai se tornar um tormento, vai se tornar um peso. E a necessidade de provar os seus pontos para as outras pessoas, sobretudo quando se trata de caminho espiritual, diz mais sobre a sua falta de fé no seu próprio caminho, na sua falta de experiências diretas e racionais e bem construídas, na sua falta de consistência na sua prática e na sua busca, do que da necessidade do outro de encontrar um caminho ou do quanto o outro esteja perdido, desorientado segundo os seus próprios critérios. Então se lembra sempre quando você quiser debater sobre intimidade, sobre o outro e o caráter do outro e a intimidade do outro que você não consegue sondar, por mais íntimo que você seja dessa outra pessoa, lembre-se sempre que muito desse barulho e dessa necessidade de convencimento vem de a sua necessidade de feedbacks externos
de um mundo que te dá segurança porque parece conhecido e porque você tem pavor de olhar para dentro. 2, da sua própria falta de consistência e lucidez em relação ao seu próprio caminho. Então você quer mais gente aplaudindo e conversando e comentando e concordando com você, porque lá no fundo você não acredita no que você faz e no que você prega. E 3, a gente fica jogando toda essa energia para fora, porque de alguma maneira a gente acha que crescimento espiritual ou autoconhecimento é um troço quantitativo. Quanto mais coisas eu souber, quanto mais gente eu convencer, quanto mais tempo eu meditar, quanto mais acúmulo, melhor. E não é. Se não fosse assim, os manuais mais sérios de meditação não diriam que, por vezes, alguém pode se iluminar no mais alto grau com um espirro. Como assim? Pois é, em algum momento que acumula todas as possibilidades infinitesimais desse universo, aquela pessoa, por causa de um espirro, de um espantoso espirro, rendeu completamente o pensamento no agora e, uau, acordou. Há vários textos falando disso. Claro, agora não vai começar a cheirar pó de mico e, sei lá, usar rapé pra espirrar, pra dizer, quem sabe eu me ilumino assim. Não é disso que se trata, pode ser maluco. Mas é sobre você entender que essa investigação tem de ser feita pelo lado de dentro. E não adianta tentar provar pra ninguém do lado de fora. Que é mesquinho, é infantil e mostra mais do teu medo do que das tuas realizações ou da beleza do próprio caminho que você quer divulgar. E por fim, considere que todos os mestres disseram para olhar para dentro e faça isso de maneira consistente. Faça isso de maneira metodologicamente organizada. O Jung fala já no fim da vida, né? É bem possível que nós estejamos olhando o mundo pelo lado errado e que as respostas para as perguntas que queremos tanto ver respondidas poderiam ser alcançadas se olhássemos pelo lado certo, a saber, o lado de dentro. É mais ou menos isso. Procura a citação certa. Mas basicamente ele está dizendo, gente, eu tenho a desconfiança que nós estamos olhando para o lado errado da perspectiva das coisas em termos de real autoconhecimento e resolução dos problemas que a gente tem. Olha bem para onde escala esse nível tosco, torpe de discussões. Olha como inimizar e invisibilizar o outro nos faz mal. E vem aprender a meditar. Assim, para os meus pacientes de terapia, por exemplo, eu sou psicoterapeuta e além, né, de acharya e tal, uma das coisas que eu faço questão de colocar como condição de tratamento, e aí que não me deixa como um junguiano puro, um analista puro, a pessoa precisa meditar. Eu encontrei nas práticas meditativas não uma panaceia, mas uma ferramenta muito útil, consistente, cientificamente atestada, que consegue substancialmente mudar a estrutura do nosso caráter e mudar o foco do nosso olhar. Se um cara agitado como eu, imperfeito como eu, ainda trôpego como eu, conseguiu encontrar silêncio e paz e apreciar silêncio e paz, porque eu era desses que achava abominável a ideia de fazer um retiro, achava abominável a ideia de ficar em silêncio e inquietude, e hoje eu clamo por isso. Se eu conseguir, cara, você consegue também. Quer aprender como? Vem meditar com a gente. Tem link aqui embaixo do nosso curso A Jornada da Meditação. Tem os nossos atendimentos individuais para quem queira aprender a meditar e se cuidar e se conhecer. E tem as aulas de meditação no Instituto, as aulas de domingo no Raja Yoga e as aulas gratuitas de quarta-feira. Você sabe que querendo vender coisa? Tem aula gratuita! Não enche meu saco! Muito zen, não? Tem aula de graça de meditação às quartas-feiras. Então, e para quem quer e já me perguntou, vai ter o relançamento do curso O Segredo dos Chakras, o curso mais completo de Tattva Shuddhi, de purificação interna, de trabalho com a psique a partir desses reinos da consciência, online em língua portuguesa. Então, logo, logo ele está de volta. Então, fique atento, porque ele vai ficar disponível apenas por uns dias. Até mais.